estamos falando em alguns temas. Hoje nós vamos fazer como um adendo dentro dos temas. Mateus 28, 18 a seguir. Podemos ler? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ler o versículo 8, tão conhecido. Atos 1, 8. Glória a Deus. Podemos ler? Então vamos ler. Diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Palavra de Deus. Senhor, seja conosco por sua misericórdia. Tome assento adorando o Senhor. Que o Senhor nos dê a iluminação da sua palavra e as direções que Ele tem. Meus irmãos, nós estamos falando então de avivamento. E o primeiro avivamento no Novo Testamento está em Atos dos Apóstolos. No capítulo 1 e versículo 8 que lemos, Jesus encaminha os seus discípulos para irem para o cenáculo e aguardar ali a promessa. Vocês já ouviram várias vezes, capítulo 2 de Atos, 1 a 11 principalmente, que ali o Senhor derramou então um grande avivamento, o avivamento inaugural da igreja. Ali todos foram cheios. Algo perfeito, maravilhoso. E eles foram então avivados. E aí começaram a falar em outras línguas. É gostoso falar em outras línguas? Quando Jesus nos batiza, você tem esse prazer? Se não tem, você está debaixo da promessa. Vai buscar que Deus derrama e Deus aviva e Deus enche do Espírito Santo. Quantos têm essa experiência e dizem que isso é maravilhoso? Então, muitas pessoas confundem esse avivamento. Não sei por que cargas d'água foi acontecendo uma mudança, porque muitas pessoas hoje pensam que ser cheio do Espírito Santo é algo para me colocar numa posição de destaque, algo para fama, algo para que eu agora seja poderoso, mas não é. Não é. Muita gente em cima de muito salto, porque está sendo usado por Deus. E isso é lamentável. E aí vem aquelas questões, né? Se me convidarem é 20 mil por noite, é 10 mil por noite. É lamentável, né? Claro que se nós convidarmos alguém, nós vamos ofertar e com prazer. Com prazer. Nós estamos convidando o pastor Isaías, nós vamos ofertar com prazer. Ele não fala valor também, como eu também não falo quando me convido. Agora, estipular um valor e tem gente que, não, ainda fala, né? Eu vi uma cena num vídeo que eu achei bem
Desnecessário. Por que essa irmã foi falar? Aquelas irmãs lá que estão cantando, eu vou orar, quem sabe? E elas tiveram uma ascensão muito grande, né? Estão cantando outros hinos lá maravilhosos, tem uma voz linda, e na simplicidade muita unção, né? E aí elas fizeram lá um vídeo lá que disseram que não cobra e que vão fazer a obra. Aí uma cantora famosa brasileira achou ruim com elas, fez um vídeo. É porque eu gasto isso, eu tenho que cobrar, porque não sei o quê, e destilou um fel. Gente do céu. Tinha que alegrar, né? A irmã não cobra, glória a Deus. E aí aquela coisa vai para a internet, escandaliza. O poder de Deus, o avivamento não é para promover homem nenhum. É para promover o reino de Deus. O reino dos céus. Quando Jesus ressurreto se apresenta para os seus discípulos, né? Ele tinha dito, eu vou morrer, quando eu ressuscitar, eu vou para Galiléia, vocês me aguardam lá e tal. Os discípulos estavam tudo desesperados, meio perdidos, porque na hora da crucificação e tudo que aconteceu, eles ficaram perdidos, como Jesus disse que as ovelhas ficariam sem pastor e ficariam sem rumo. E aí de repente Jesus ressuscita e o anjo fala para as irmãs, avisa os discípulos que ele está indo lá para onde ele marcou encontrar com eles, ressuscitado. Tem glória a Deus não, irmão? Está dormindo. E aí ele foi. Eu falo assim, dessa forma que eu falo, irmão, porque eu sou revoltado com a igreja fria. Revoltado. Porque você não valia o sal da janta e Jesus te salvou ainda, te libertou, te deu dignidade, para você ficar com a cara para baixo, dizendo, eu estou cansado. Que cansado, irmão? Vamos adorar Jesus. Glória a Deus. Aí quando precisa de milagre, vem com a carinha humilde, pede oração, não sei o quê. Aí tá, irmão, se você quer viver em Deus, levanta a cara, levanta o rosto, levanta a face, mostra a tua cara e vamos adorar Jesus. Falando que Jesus ressuscitou a igreja. Tem que ter muita graça. Muita. E aí, meus amados irmãos queridos, Jesus, os anjos falaram e Jesus aguardou eles. E eles chegaram e ficaram maravilhados. E aí Jesus falou, eu tenho todo o poder no céu e na terra, foi me dado. Aí ele disse, olha, então eu tenho uma missão para vocês. Quem tinha todo o poder? Aí Jesus, vocês vão e anunciem as minhas palavras, o meu evangelho, a todas as nações. Mas o poder não está no Senhor? Sim, mas vão para o cenáculo, que desse poder eu vou dar um pouquinho para vocês. E vai derramar, você fica lá, não sai do lugar, espera até que do alto você seja revestido de poder. E aí eu vou fazer uma paráfrase aqui, mas só para entendimento. Senhor, mas o Senhor vai dar esse poder para quê? Eu vou dar esse poder para vocês morrerem servindo a mim. Não é para ninguém ser famoso, não é para ninguém ficar botando preço nas coisas. Eu vou dar poder para vocês serem mártires. Vocês serão minhas testemunhas, meus mártires, martirel lá no grego. Alguém que está disposto a morrer por uma causa.
E vocês serão esse tipo de testemunha, tanto aqui onde nós estamos, em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E vocês irão, como eu falei, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. O que espera vocês são momentos difíceis, tribulosos, pessoas que não vão entender, compreender vocês, pessoas que vão odiar vocês, vão perseguir vocês, mas eu estou dando poder para isso. Estou dando poder para vocês suportarem qualquer coisa. Estou dando poder porque vocês não vão arredar o pé. Ainda que Nero ponha vocês para serem queimados nas ruas de Roma, vocês terão poder para não negar o meu nome. Ainda que coloquem vocês dentro do Coliseu e soltem os leões, mesmo assim vocês não vão conseguir negar o meu nome. Eu dou poder. Ainda que coloquem cavalos amarrados para cá e cavalos amarrados para lá, e acabe com vocês, ainda que esfolem vocês, ainda que queimem vocês, vocês não negarão o meu nome, porque eu dou poder. Entendeu para que é o poder? Não é para ter fã, é para pregar o Evangelho e fazer esta obra correndo estes riscos. Por isso o nosso assunto hoje, dentro deste seminário, é a grande comissão dos avivados. A grande comissão dos avivados. Quando Jesus deu a comissão, ele disse assim: vocês vão por todo mundo e anunciar o meu evangelho a toda criatura. E aí Jesus falou assim: como vocês vão? Vocês não estão prontos. Mas nós já sabemos a palavra, nós já fomos de 70 lá. O senhor lembra quando o senhor mandou nós de 70, de 2 em 2? Nós pregamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilha no teu nome, nós ficamos felizes. Mas agora é diferente, porque agora eu sou tirado de vocês, e vocês agora precisam de um outro que esteja com vocês, e eu vou para que ele venha. Vocês vão lá para o cenáculo e permaneçam lá, e ele virá, e ele encherá vocês, e ele permanecerá em vocês, o Espírito Santo da promessa. Eu estou com vocês, ele estará em vocês. Rabasul Dakai, e eu vos dou esse poder, para que vocês atendam esta grande comissão, que a grande comissão é Mateus 28, 18 a 20, para que vocês atendam, eu vou avivar vocês. Por isso, meu irmão, se a igreja não for avivada, ela não vai fazer a obra que precisa. Ela não vai atender a chamada. Um crente avivado, e eu digo crente no sentido de cristão, nascido de novo, um crente avivado, ele não consegue não pregar o evangelho. Ainda que seja tímido, não consegue calar. A samaritana toda tímida, quando teve um encontro com Jesus, saiu correndo dizendo: achei Jesus. Hoje nós estamos vivendo num tempo de igrejas, de modo geral, que está muito mais cheia de pecado do que cheia de avivamento. Pessoas desanimadas, pessoas que ouviram tantas besteiras teológicas, que pensam que vir para a igreja é fazer um favor para Deus, fazer um favor para o pastor. Pensam que vir para a igreja é fazer número. Agora deixa o Espírito Santo encher. Para nós vir para a igreja é fazer um favor para nós. Eu vou me levar para ser renovado naquela casa. É um favor para nós. Ouvir a palavra do Senhor é um favor para nós.
Adorar o Senhor de todo o coração, mesmo debaixo de taca, é um favor para nós. Rabá, Serábia. Aí não, as pessoas estão pensando que estão fazendo favor para os outros. E Deus quer derramar avivamento sobre nós. Deus quer derramar avivamento sobre nós. Então entendamos que o propósito de Deus, ao encher os seus discípulos, e os demais que foram sendo acrescentados, porque eles, os primeiros viram toda aquela cena, ouviram a palavra, a pregação de Pedro, e agora ficaram compungidos, e nós queremos a mesma coisa, e o que nós devemos fazer? Arrependei-vos, 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 para que sejam apagados os vossos pecados. Então, antes do sangue de Jesus ter poder sobre mim, tem que ter arrependimento em mim, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham tempos de refrigério para a vossa alma, e vocês recebam o dom do Espírito, o dom de Deus. Então eles também receberam o Espírito Santo, e onde os discípulos chegavam, vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? Eu falei, não. Nós recebemos o batismo de João, não, do Espírito Santo, não, então vem cá, orava e todos foram cheios, todos estavam sendo cheios, então, aqueles e outros que foram acrescentados pelo Espírito Santo, meus irmãos, eles foram capacitados para pregar o Evangelho. Pastor, eu não sou pregador. Não, todos nesse aspecto, nesse sentido, todos somos pregadores do Evangelho. Ide e pregai não é para os apóstolos, não é para os pastores, ou evangelistas, presbíteros, diáconos, apóstolos, patriarcas, bispos e tantas invencionistas de nomes que também já trouxeram por aí. Não, ide pregar é para a igreja, é para todos nós. E aí, meus irmãos, ao receber esse poder, agora foram comissionados. Se esse poder, se o Espírito do Senhor Deus vem sobre mim e me enche, sou um comissionado. A partir daí, comece a cuidar só de você e você não terá mais paz. Comece a pensar só em você e você não terá paz. Comece a pensar nos outros e Deus vai te animar. Deus vai te encorajar. Toda vez que você não faz nada, você não sente nada. Toda vez que você faz alguma coisa do céu se movimenta na sua vida. E é interessante que quando o Espírito Santo nos enche, a gente começa a sonhar com levar Jesus para outros. Nossa, meu pai não conhece Jesus, minha mãe não conhece Jesus, meu irmão, meu primo, minha tia, minha avó, meu patrão, minha patroa. Nós somos o corpo desse Cristo. Membros do corpo, cada um de nós. Nós, o corpo. E onde esse corpo está, Deus quer usar para salvar. Por isso que o diabo fica provocando o crente, fazendo ficar nervosinho, para dar mau exemplo onde está. Para que quando anuncie a palavra, as pessoas não acreditem. Está entendendo ou não? Aí briga com o patrão, sou obrigado a te obedecer, não. Você não é obrigado porque você não é servo. Agora, se você fosse servo de Deus, seria obrigado a obedecer seu patrão, sim. Sujeitai-vos aos seus senhores,
Paulo falou para os escravos: sujeitai-vos aos vossos senhores como ao Senhor. Obedecer para dar exemplo, obedecer para ser ouvido depois, obedecer para ser promovido depois, porque se fizer isso, Deus muda a história. O que é grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Então, quando Deus me encheu, eu sou um comissionado. Se eu vou até os confins da terra, quem decide é Ele. Mas que eu devo começar essa obra aqui agora, eu devo começar. Porque é uma ordem. Esse mandamento tem rastros desde o Antigo Testamento. Porque Deus quis salvar, né? 45:22 de Isaías: olhai para mim e vivereis. Olhai para o Cordeiro e sereis salvos. Gênesis 12, quando Deus comissiona, chama Abrão, depois Abraão, chama ele para que a partir dele todas as famílias da terra sejam benditas, todas as nações sejam alcançadas. Deus tem um coração missionário desde o jardim. Desde o jardim Deus tem um coração missionário. Desde o jardim Ele já decidiu enviar o primeiro missionário: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. O mais perfeito e maravilhoso de todos e aquele que pagaria o preço de todas as missões. Então, meus irmãos, dessa forma a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos: ide por todo o mundo anunciar meu evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, estes sinais seguirão os que crerem. Obras. A igreja, ela é levantada e ela tem sinais para as pessoas. Quando Jesus comissiona os seus discípulos e levanta os seus discípulos, Ele não está pensando primeiro, a princípio, nos discípulos, Ele está pensando nos que serão alcançados. Por isso, uma pergunta muito boa, né, de Isaías 6, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Essa pergunta não dá para você entender que Deus está olhando para os outros? Quando Ele pergunta a quem enviarei, Ele está preocupado com o quê? Com as pessoas que precisam ser alcançadas, com a obra que precisa ser feita. A preocupação do seu Jesus hoje não é com seu carro, não é com a sua casa, não é com essas coisas, porque essas coisas Ele tem o poder de fazer assim, ó. A preocupação de Jesus hoje não é com o seu casamento, porque Ele tem poder de restaurar. A preocupação de Jesus é se você vai se levantar para ser alguém, instrumento nas mãos dEle. A preocupação do diabo é colocar as distrações, as confusões, as dissensões, as discórdias, as brigas, os empregos para roubar o obreiro, a obreira, a pessoa de Jesus, o trabalho da noite, o trabalho que a pessoa agora trabalha 18 horas por dia, e em sentido de ganhar dinheiro, mas não sei o que. O diabo está preocupado com desvirtuar, está preocupado com atrapalhar a visão, com cegar a visão, e Deus está preocupado dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? Quem que eu vou levantar? Quem que eu vou levantar? A igreja de hoje, ela foi tão voltada para o materialismo, que ela não consegue acreditar que se ela servir Jesus, Deus cuida muito melhor dela do que ela servindo o mundo. Deus cuida. Olha,
o que diz a respeito dessa grande comissão, Hudson Taylor, ele diz que é um missionário inglês que ficou na China 51 anos. Imagina, a grande comissão, palavras dele, a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Você não tem, não sei se, como assim não sei? É mandamento. É igual a pessoa que eu estou com mágoa, não estou sentindo de perdoar. Não, Deus não manda você sentir, Deus manda perdoar. Deus não manda você fazer isso ou aquilo, Ele manda perdoar. Mas eu não estou sentindo, problema seu. Abre essa boca e fala, eu perdoo em nome de Jesus, porque eu não vou guardar essa coisa em mim. Pronto, a partir daí a cura começa a acontecer no seu coração. Porque primeiro é obedecer. Senhor, o Senhor está falando para me jogar as redes lá no alto mar, mas olha, eu sou pescador tem muitos anos. Eu sei que se eu não peguei de noite, muito menos de manhã. Se os cardumes não sobem à noite, muito menos de manhã. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Lucas 5. Rabá, Sadai. Não era para pegar peixe mesmo, mas havia uma ordem, lançai as redes. Assim é a questão da pescaria na obra. Se Deus nos deu uma ordem, vai obedecer, porque os peixes virão. Não somente os peixes com as almas salvas, mas virão as provisões de Deus. Quem aqui de nós, eu já ouvi isso no início da minha fé muitas vezes, enquanto tu fizeres a minha obra, eu cuidarei de ti. Quem já ouviu isso? Rabá, Sudaia, porque Jesus é responsável, Ele é cuidador, Ele é provedor, Ele é protetor. A grande comissão é a ordem que Jesus deu para ir e fazer discípulos em todo o mundo. É comum enxergar a grande comissão como uma ordem para que cada cristão em particular se envolva em evangelização. Envolva de alguma forma. Sou tímido demais, mas ser ofertante de missões? Porque para ser ofertante, você não precisa nem de aprender a falar. É só ofertar mensalmente para que aquele que já recebeu os dons para pregar, já está lá fazendo. Eu sou tímido demais, mas pode dobrar os joelhos e falar com Deus. Orar pela obra, orar pelos pastores, pelas lideranças, orar pelos irmãos, orar pela igreja, orar pelos perdidos, orar para que se dê a palavra, orar para que a porta da palavra se abra, orar para que a porta da salvação se abra, orar para que um grande avivamento nos envolva. Se o Senhor derramar esse avivamento sobre nós, nós ganharemos Anápolis para Jesus. Se o Senhor derramar esse avivamento sobre nós, nós ganharemos o estado de Goiás para Jesus. Se o Senhor derramar esse avivamento sobre nós, nós ganharemos o Brasil para Jesus. Se o Senhor derramar esse avivamento sobre nós, nós ganharemos as nações para Jesus. Nós aqui, eu estou falando nós aqui. Aleluia, aleluia. Como assim, pastor? Todos nós passaremos a ser dizimistas e ofertantes, todos nós passaremos a ser pessoas que oram e que jejuam, todos nós passaremos a ser pessoas que deixam o Espírito Santo usar a intercessão das madrugadas, todos nós passaremos a ser pessoas rendidas ao Senhor. Ele vai começar a levantar outro para ser enviado, ele vai começar a levantar uma liderança para isso, outra liderança para aquilo, e ele vai levantando, ele vai usando pessoas. Daqui um pouco a gente ganha Billy Graham ganha milhões
milhões de almas, daqui um pouco a gente ganha Hudson Taylor, e aí ele ganha um punhado de almas, daqui um pouco a gente vai ganhando gente que faz diferença na obra, e nós vamos ganhar as nações. O diabo sabe disso e põe você para brigar com um crente da igreja, para discutir, para desanimar. Ele te dá um emprego que nunca tira você do endividamento, mas você está preso no emprego e vai fazendo esse fuzuê de desgraça na vida das pessoas, e o Espírito dizendo: deixa eu te encher, deixa eu te encher, deixa eu te encher, deixa eu te encher, eu vou resolver essas questões. Será que nós estamos entendendo? Irmãos, quando o Senhor tiver essa liberdade, vamos lá, Ele olha para a Bárbara, que é advogada, e ela vai ser uma missionária advogada. Ela vai estar no trabalho dela, mas vai ser um agente de Deus ali, com sabedoria. Vai surgir uma causa impossível no escritório. Ó, isso aqui está difícil. Eu vou colocar em oração. Ah, você é cristã? Sou, graças a Deus. Vou colocar em oração. Só fala isso. E vai orando, daqui um pouco Deus dá o escape, dá a direção. Ah, olha, Deus é poderoso. Pronto, vai acontecendo. Dá um problema lá na escola. Ó, nós vamos orar, Deus vai resolver isso aí, isso vai acabar. Está tendo muita briga na escola, está tendo muito ferimento na escola, machucado. Vamos orar, Deus vai eliminar, vamos orar. E aí daqui um pouco ele elimina e fala: rapaz, você orou, resolveu. Eles vão estar interessados no Deus que você serve. Aí está lá nos caminhoneiros, e está falando lá no rádio: olha, eu quero falar para todos que agora eu sou de Jesus e Ele é bom demais, hein? Deus abençoe. Pronto, cortou. Aí vai, daqui um pouco vai. São os missionários. Vai lá na empresa, vai lá na China e fala de Jesus. Deus quer usar. Agora Ele quer mandar alguém para Angola, Ele vai levantar especificamente e vai preparar para isso. A igreja não tem que ter medo de fazer missão, ela tem que ter alegria e obedecer o ide do Senhor. Alguém está entendendo? O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, se você quiser abrir a Bíblia, Romanos 12, 4 a 6. Você trouxe a Bíblia? A igreja moderna, ela vai deixando Jesus de muitas formas. Tem igrejas que ninguém mais leva a Bíblia, é o celular. Só que o problema, irmão, talvez não teria problema nenhum, mas o problema é que quando vai abrir o celular tem a mensagem de alguém em destaque. Aí abre a Bíblia e abre a coisa. Desligou. O mundo espiritual é sensível. Entendeu não, né? O mundo espiritual é sensível. Se você vem para a igreja, desliga esse celular em nome de Jesus. Não deixa nada te perturbar, te atrapalhar, porque você precisa seguir naquela linha sensível do Espírito Santo que está movendo, falando, operando. Tem coisa que Deus te deu a resposta e você não percebeu. Deus falou dentro do que você precisava ouvir e você não ouviu. Porque, meu filho, isso aqui é coisa espiritual, tem que estar ligado, tem que estar direcionado para Deus, e nada pode nos atrapalhar. Amém? 12, 4 a 6, Romanos: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O que eu disse? Nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, eu não tenho que pensar que se eu me levantar, eu vou ter que ir, eu vou ter que não sei o quê, porque a missão, para com isso, é coisa do diabo.
pensa só em se levantar. Levantar em Deus, levantar para Deus, deixar o Espírito Santo se apoderar da sua vida, é a coisa mais gostosa que alguém pode fazer depois que aceitou Jesus. Olha, embora cada cristão tenha um papel a desempenhar na grande comissão, nem todos nós temos o mesmo papel. Nós não temos o mesmo papel. Até a orelha do lado direito é diferente da do lado esquerdo, sim ou não? Pega a do lado direito e passa para o esquerdo para ver se funciona. Pega o braço direito e põe no lado esquerdo para ver se funciona. Não funciona, irmão. Deus fez tudo perfeito e cada um no seu lugar. No texto de Mateus, que é esse texto principal da grande comissão, o verbo principal da oração não é como equivocadamente. Muitos, a maioria, acredita que é o id. O id é uma direção. Mas para quê? O grande segredo aqui, o verbo, o maior enfoque é fazei. Ide e fazei discípulos. Certamente há alguns que têm o papel de missionários, evangelistas, pastores, mestres da Bíblia, etc. E outros irão para outro lado do planeta para cumprir esses papéis. Há uma imensa necessidade no mundo hoje de missionários transculturais. E o campo missionário é um lugar fantástico para servir a Cristo. Mas não é para todo mundo. O que nós temos que entender no mandamento é que tudo o que ele está falando começa aqui e agora. Ide é uma ordem para que eu me levante. Fazei é o que eu tenho que fazer. Fazei o quê? Fazei o quê? Discípulos. De quem? De Lindomar? Porque tem uns irmãos que pensam que o discípulo é de pastor. O pastor não gosta disso, o pastor vai falar isso, o pastor vai falar aquilo. Você tem que falar o que Jesus falaria. Porque o pastor ensina o que Jesus falaria. O que Jesus mandou guardar. Então, formar discípulos de Jesus Cristo. Aí pesou. Porque como pastor a gente ouve, vez ou outra, alguém dizendo assim: pastor quer que a gente seja santo igual ele é. Não sou santo mais do que ninguém. Eu quero que você seja santo igual Jesus é. Porque foi ele que disse em 1 de Pedro 1, 15 e 16. Porque está escrito: sede santo como eu, vosso Deus, sou santo. O padrão de santidade é como Deus é santo. Aí, meu filho, nós temos que batalhar bastante. Para lutar, para cada dia chegar mais perto de sermos parecidos com Jesus. Então, ele diz: ide e fazei discípulos de quem? De Cristo. O segredo da nossa vida, irmãos, é olhar para Jesus em todo o tempo. É pensar em Jesus, no que ele falaria, no que ele faria. Porque esse é o propósito nosso, imitá-lo. Se alguém pisa no calo de Jesus, Jesus vai fazer o quê? Mas ele é santo e você tem que ser. Mas ele era Jesus, mas ele veio para ser o exemplo para a gente imitar ele. Tem que parar de dar desculpas. Ao silêncio. Por causa dessas coisas e outras tantas, nós temos que ter o que Pedro disse em 1 de Pedro 3,15. Nós temos que estando sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Se a gente caminhar com Jesus, a gente tem as respostas. Se a gente não caminha com Jesus, não tem as respostas.
Se a gente imita Jesus, a gente chama a gente para imitar Jesus. Está entendendo ou não? Então vamos lá. Depois nós vamos falar mais sobre isso. A questão cultural. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. E nós temos conhecimento claro a respeito disso, através das obras que fazemos na Europa. Portugal, Espanha, França e Irlanda. As primeiras vezes foram terríveis, porque além de ter que implantar uma igreja num lugar de cultura diferente, nós tínhamos a oposição maligna levantada, que a gente sentia até o mau cheiro do diabo. Levantes terríveis. O pastor Cleomar foi lá e viu lá um pouco mas a irmã Sônia, quanto que é. E aí, e outros. Então, os desafios enormes. Pessoas que você chegava para elas e dizia assim, olha, Jesus te ama. Ela disse, não preciso do seu Deus. Olhe para mim. Está vendo? Eu respiro, não preciso do seu Deus. Eu tenho meu dinheiro. Assim, dessa forma, e se você insistir, eles brincam com você. Só que aí você tem que ter graça, tem que ter esse espírito, e olhar para os olhos da pessoa e ver que ela está desesperada, precisando de Deus, mas não quer ser enganada. Porque muita gente enganou aqueles irmãos ali, pregando um Cristo errado, um evangelho errado, uma fé errada. Aí você busca do Espírito Santo uma palavra. Fala assim, olha, mas esse Deus, ele tem o poder de tirar essa tristeza da sua alma. Muitos quebrantam na hora. Porque, na verdade, eles querem Deus. Eles não querem ser enganados de novo. Então, precisa ter entendimento para ir às outras culturas. Então, quando chegar nessas outras culturas, temos que ter alguns entendimentos. Não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem lhe embutir a nossa cultura a princípio, se essa cultura, que eu digo nossa, é de Deus, mas no princípio não. Você tem que entrar lá dentro na cultura deles para resgatá-los para a cultura bíblica nossa. Tem que ter ciência para isso. Tem que ter entendimento. A pessoa que é enviada para uma outra nação, ao chegar na nação, ela tem que chegar amando a nação. Ela tem que chegar olhando para aquela nação e desejando o melhor de Deus para aquela nação. Ela tem que não se adaptando, mas amar o jeito daquele povo. Os portugueses, por exemplo, quem não conhece português, igual o Abel lá do Palmeiras, vive dando problema. Mas o português é aquilo. Eles são muito corretos e diretos. Não, você está fazendo tudo, faz tudo. Ou seja, não é assim mesmo e pronto, acabou. Se você entender isso como alguém que é sincero, vai ser bom demais. Mas tem gente que fala, esse povo é sem educação, esse povo não sei o quê. Não, tem que amar. Tem que entender a cultura. O dia que eu fui a primeira vez, passando em Lisboa, pastor Luiz, muito querido de Pinhal Novo, lá depois do Tejo, ele me levou em Lisboa para me apresentar lá a cidade e tal. Aí nós saímos do estacionamento, que era embaixo, aí a gente saiu nas escadas em cima, e tinha 2 portugueses taxistas brigando. E falando bravo. Aquele trem feio, esquisito. Aí ele falou, pastor, espera só um pouquinho. Escuta o que eu vou te falar. Tá vendo a briga lá? Tá feio, não tá? Tá. Daqui um pouquinho eles vão pegar na mão, dar um sorriso e vão tomar café. O quê? Espera. Daqui um pouquinho.
Pegaram na mão, deram um sorriso, foram tomar café. O pastor Luiz, que está lá há muitos anos. Então, se você não entender isso, você vai odiar a cultura, você vai odiar as pessoas. Então, você tem que aculturar para tirar daquela cultura. Amém? Olha, outra coisa, vamos lá. A cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso, por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além das nossas fronteiras. Preparemo-nos para esse desafio. Cultura nossa, por exemplo, depois que a gente se converte ao cristianismo legítimo, bíblico, qual que é o legítimo? É o bíblico. Se eu sou um cristão, a Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Não tem tradição, não tem nada de cultura, tudo é aqui que se resolve. Isso é o cristianismo autêntico, independente do nome da denominação. Aí, meus queridos irmãos, nós nos convertemos. Para nós não tem mais festa junina. Por que não tem? Porque lá é uma adoração a ídolos. E é uma adoração a mortos, culto aos mortos. E as comidas são dedicadas. E aí tudo que você veste é veste em louvor de. Tudo que as crianças vestem, por mais bonitinho que seja, é em louvor de. Os 4 santos principais e outras coisas mais. Que foram 4 homens abençoados e de Deus que nunca nos ensinou a fazer essas coisas. E depois que você conhece o Evangelho, tem coisas na cultura que a gente não aprova. Como simpatias que tem por aí que a gente sabe que é feitiçaria. 3 pulinhos para cá, 3 pulinhos, você tá, meu filho. Eu vou levantar com o pé direito e vou dar 3 pulinhos, dá para você ver. Você tem que falar, eu estou com Jesus Cristo e pronto, acabou, estou abençoado, Ele é meu rei, Ele é meu guia, Ele é meu protetor, Ele é meu Senhor. Mas aí deixa as crianças envolver com essas coisas, depois pergunta, por que que abandonou a fé? Por que que, mas as crianças de hoje, hein? As crianças de hoje, quando chega a certa idade, é muito difícil. Mas tem um punhado de crianças que foram educadas corretamente dentro da casa dos crentes, que não abandonaram a fé, e que são fiéis a Jesus até hoje, e que estão cheios do Espírito Santo. Tem que observar, é isso. Amém ou não? Quem está gostando aí do estudo? E aí, dado essas observações, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Nós temos que fazer discípulos onde? É dever de quem? Aí alguém levanta e fala assim, para que fazer obra na Europa? É uma estupidez uma pergunta dessa, sim ou não? Porque é uma ordem de Deus, e estamos fazendo lá, porque Jesus nos deu uma direção, mas tem pessoas que sem direção, mandam missionários para fazer a obra, do mesmo jeito Deus está abençoando, só que nós precisamos ser dirigidos, porque a gente não tem recurso, e quando Deus dá a direção, Ele também dá o recurso, apesar dos pesares. E eu digo não por causa de Deus, mas porque tem os desafios. Agora a questão de, em todas as nações. A palavra nação aqui, é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida.
Hoje, irmãos, no mundo nós temos cerca de 193 a 206 nações, dependendo das interpretações de ONU e de outras questões, se aceita o Estado palestino, se mais não sei o quê. Então, 193 a 206, ok? Tem o Vaticano e etc. Já a etnia, irmãos, um povo culturalmente definido, com uma língua e culturas próprias. Então, de acordo com alguns museólogos, estou com a cabeça quente, há no mundo 24 mil etnias, que nós temos que chegar a todas. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo. Romanos 15, 20, na NAA, diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Nós temos que voltar os olhos para essas nações que não ouviram falar do Evangelho. Nós, como igreja, não é uma elite de gente que vai para a igreja para receber a vitória, para receber, solucionar o problema tal. Não, estou falando da igreja do Senhor, que quando é a igreja do Senhor, ela preocupa com as preocupações do seu Deus. E a preocupação do nosso Deus é ganhar as almas. É chegar a estas almas. Por que que ele deu poder, mais uma vez, aos discípulos? Porque ele sabia que eles iam enfrentar terríveis problemas. Precisaria, mesmo sendo apedrejados, perdoar quem apedrejava. Mesmo sendo queimados, orar por quem os queimava. E por que que Jesus, amando nós como Ele ama, nos arrisca assim? Porque também ama os outros. Assim como Jesus te ama, Ele ama o Lula, ainda que ele não vá aceitar Jesus, mas Jesus ama e quer salvar. Mesmo esses homens que estão fazendo mal para o Brasil, e um mal terrível, um câncer que está fazendo no Brasil, Jesus ama e quer salvar. Se vão ser salvos ou não, se vão aceitar ou não, é outra coisa. Mas a igreja tem que orar para a salvação dos perdidos. A igreja não é uma elite que ora para Deus salvar quem ama. Não, nós amamos os nossos inimigos. Alguém entende isso ou não? A população mundial hoje, irmãos, são 8 bilhões e 142 milhões de pessoas. Imagina, de cristãos, 2 bilhões e pouco, mas é aquele tanto de cristão que a gente sabe que muitos não são. Olha quantas pessoas para serem salvas. 2/3 para serem salvos. E nós estamos fazendo o quê? A gente não consegue ser contribuinte de missões. Eu sei que tem muita gente que contribui, e glória a Deus, e nós somos uma igreja missionária e vamos continuar sendo. Mas tem muita gente que nem pensa nisso. Gasta em chiclete o que poderia contribuir em missões. Paulo questiona em Romanos 10, 14. Como ouvirão se não há quem pregue? Esse como ouvirão, preste atenção e olha para frente em nome de Jesus. Esse como ouvirão é um coração de um Deus desesperado por almas. Preocupado com elas, como ouvirão? Quantas pessoas suicidam por minuto? 2 a 3 pessoas. Como ouvirão se não há quem pregue?
E a igreja está preocupada? A igreja está preocupada em arrumar pregações para justificar o suicídio das pessoas. Suicídio é condenação, é inferno. Quem sou eu para julgar? Se você não julga, a Bíblia julga. E pare de liberar pessoas para o suicídio. Tem gente que está fazendo discurso aí, a pessoa está pensando em suicídio, fala, então Deus compreende, puf. Entrega a vida para Jesus, Ele é libertador, Ele é curador, Ele é restaurador. Faz esta entrega legítima e a libertação será legítima, por Cristo veio para isto, para libertar os cativos. Então, a igreja tem que levantar. A igreja tem que parar de encher ginásios, de encher estádios e ficar pulando e dizendo Deus e Deus e Deus, mas ninguém é batizado com o Espírito Santo. Nós temos que parar de mover a terra e começar a tentar mover o céu, na oração, no jejum, na busca. Preste atenção em nome de Jesus Cristo, tem uma chamada. Nós temos que parar de preocupar conosco e preocupar com Deus, com as coisas de Deus, com a vontade de Deus, com os problemas de Deus. Acorda, desperta. Um púlpito pessoal é designado a cada crente em casa, na comunidade, no trabalho, na escola, isso e outros tantos lugares, para mostrar e contar aos outros as boas novas. Você tem o seu púlpito, comece a pregar. Você entendeu isso? Você tem o seu púlpito, comece a pregar. Pare de concordar com os filhos que estão em pecado. Pare de concordar com os filhos que estão mentindo. Pare de concordar com as pessoas erradas. Para de postar coisas para pessoas que morreram drogadas, que Deus lhe deu um bom lugar. Que conversa é essa? Morreu drogado, foi para o inferno. Nós temos que acordar primeiro a nossa vida e depois começar a acordar pessoas e ter argumentos dos céus. Ah, mas Deus é mau, fez o inferno. Não fez o inferno para nós, não, fez para Satanás, a besta, o falso profeta. Agora, cada pessoa que rejeitar o céu, o inferno, ela espera ela. Uai, mas e aí? Aí aceita Jesus, ele veio morrer na cruz justamente por causa disso, porque ele não te quer no inferno, ele te quer no céu. Você quer Jesus? É mais ou menos assim, com amor, com palavras suaves, que aqui eu estou pregando meio bravo, mas é com palavras suaves, com amor pelas almas. Estou bravo é com a igreja, que podia acordar, despertar, levantar e fazer muita coisa para Jesus. Muita coisa. Nós temos o poder de triplicar o nosso serviço para o reino do Senhor. E depois de triplicar, quadruplicar o serviço para o reino do Senhor. E depois disso, 10 vezes, 20 vezes mais. Porque o Espírito vai nos concedendo graça, crescimento. E nós vamos chegando nos lugares. Mas tem que unir para isso. Tem que ajudar um ao outro, tem que edificar um ao outro, tem que amar um ao outro, tem que perdoar um ao outro, tem que ter unidade. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Pois é Ele que convence a pessoa do pecado, regenera o pecador, capacita os homens e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Para isso nós temos que estar cheios.
Se tiver cheio do Espírito Santo, irmãos, é aquela palavra, ó, vocês vão lá, e não importa com o que vocês vão falar não, abre a boca e eu vou encher. É isso aí. Está cheio do Espírito Santo? Chega lá. Eu ia para as entrevistas, para as coisas assim, quando me convidavam lá em Goiatuba e tal, não sei o quê, eu nem pensava em nada, eu já ia falando, o Espírito Santo vai dar. E ele dá mesmo. E fala mesmo. E revela mesmo. Porque se tiver cheio, quem está mais interessado em fazer alguma coisa é o próprio Espírito Santo. Se chegou com o Espírito Santo, chegou para fazer alguma coisa. Porque essa é a função dele, nos levantar enquanto corpo de Cristo para fazer o ID, cumprir o ID, fazendo discípulos de Jesus Cristo. Amém ou não? Então tem que ser o quê? Avivado, cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, no grego lá, eu já ministrei sobre isso aqui, quer dizer, se encha e continue se enchendo. É como o tanque cheio de um carro, usou, enche de novo, vai enchendo. E tem gente que quando tem condição, deu no meio do tanque, ele já enche, fica desesperado, costumou encher o tanque. E a gente tem que ser assim com o Espírito Santo. Deu uma baixadinha, você já vai encher. Não, tem que, eu quero andar com o tanque cheio. Rabá, surabai. Eu quero andar com o tanque cheio. Eu quero andar com o tanque cheio. Rabá, surai. Aleluia. Aí a gente tem força, tem graça, tem direção, tem prazer na sujeição. E é interessante porque o versículo, né, de 5,18 diz assim: e não vos embriagueis, no qual há dissolução. Se você observar o contexto da carta de Efésios, tem nada de bebida alcoólica. O embriagar ali é da carne. A carne seduz, a carne embriaga. E se você não tem o Espírito, a carne é que domina. Um combate contra o outro, e o que tiver mais forte vai vencer. Agora se encha do Espírito Santo. A carne não tem poder. É isso que Deus quer. Andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Olha, então, meus irmãos, nesse sentido a igreja tem que estar pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Primeiro, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda a criatura. Eu tenho que estar pronto para isso, você tem que estar pronto para isso, com palavras e ações, sabedoria. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Discípulos de Cristo. Paulo, quando disse ser de meus imitadores, ele não deixou barato, ele diz, como sou de Cristo. Então, imitamos a Cristo, fazemos discípulos de Cristo, ensinamos as pessoas a amar Jesus, servir Jesus, ter compromisso com Jesus, e assim com sua palavra. Terceiro, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local. Chegou um membro novo, abraça, olha nos olhos, descubra o nome, ore por esta pessoa a partir de então. Quando vê-la novamente, faça questão de cumprimentar, é uma comunidade. Ah, o irmão tem um comportamento diferente, muito mais agora para revelar que você é crente, que você respeita as diferenças, a cultura do outro. Tem gente que ainda não converteu e não está precisando de um irmão para ficar doutrinando ele já tem a igreja local para doutrinar, está precisando de um irmão para abraçar ele, acompanhar ele, estar junto com ele. Nós somos uma comunidade.
E nós temos que aprender a receber pessoas. Nós estamos orando para Deus salvar os drogados, os feiticeiros, os macumbeiros, os arruaceiros, os ateus, os atoas. Nós estamos orando para Deus salvar os membros de seitas. Então eles vão chegar aqui de diversas formas, e nós temos que saber receber, e eles serão muito bem-vindos, eles serão muito bem aceitos no meio de nós, porque quando nós viemos mal cheirosos, cheios de coisa errada, mexendo com droga, muitos de nós, e Jesus salvou, Jesus libertou. Nós temos que ter compaixão dos outros, amar os outros, e receber os outros cheios do Espírito Santo. Então, meus irmãos, as palavras no grego, ide, quer dizer, esse verbo está no particípio aoristo, passivo, e pode ser traduzido como indo, ou estando indo. Então, aqui está dizendo o quê? A partir de agora, já comece, e não pare mais. Amém ou não? Então, a pregação do Evangelho não é um evento isolado, mas deve ocorrer continuamente, conforme os discípulos seguem seu caminho. Eu estou onde? Eu estou no Teuto, campo missionário. Estou aonde? Eu tenho minha empresa de corte de cabelos, campo missionário. Busque sabedoria, para não ser aquela pessoa taxativa, que fala uma vez e a pessoa não vai ouvir mais, porque não vai voltar. Sutilezas, esperteza espiritual, é como pescar o peixe. Nós somos pescadores de almas, então é como pescar o peixe, a isca certa, o lugar certo. Tem lugar que você tem que fazer, os pescadores, tudo com os olhos brilhando, né? Tem lugar que você tem que fazer a ceva, porque o peixe não vem. Então você faz a ceva, para depois, poder pescar. Tem lugar que é com carne de coração, outro é com minhoca, outro é com milho, o Marcondes. E aí vai, massinha, a isca natural, a isca artificial. Nós temos que ter estratégia para ganhar as almas. Quando a pessoa vai pescar, ele está de olho no peixe. Então, quando a gente vê alguém, a gente está de olho na salvação daquela pessoa. E aí diz, por todo o mundo. E aqui, irmãos, mundo aqui é cosmos. Referente ao mundo, se refere ao mundo habitado. Ou seja, todas as nações, todas as etnias, implicando, irmãos, ou anunciando, pregando a palavra completa. Não é isolar versículos e criar situações, e nem fazer o que um certo pastor aí diz, que para ganhar almas até mentir vale não. O pai da mentira é o Satanás. Que negócio é esse? Pregai quer dizer verbo no imperativo, aorista também ativo, enfatizando um mandamento direto e urgente. Pregue agora. Pregue, não se cale. Aleluia. É uma proclamação pública feita por um arauto do rei. Isso mostra que os discípulos deviam anunciar a mensagem de Cristo com autoridade e urgência. Os arautos do rei, eles saíam falando o que o rei mandou falar. Aí, hoje vocês verão, com uma autoridade, porque o rei ordenou. O evangelho tem que ser pregado com convicções.
Se esse evangelho não te converteu, você ainda é também um campo missionário e precisa ser ganho. Mas se ele te converteu, pregue como alguém que foi ganho para os céus. Pregar o quê? O evangelho. Evangelion quer dizer boas novas no grego. É a mensagem da salvação. E é boas e são novas. Não existia como sermos salvos, mas eu tenho uma novidade: existe um Salvador, ele já morreu, ressuscitou, vive para sempre e tem todo o poder nos céus e na terra. E é a toda criatura, a humanidade em geral. Lá para os esquimós, que os moravianos foram, porque ninguém estava lá, sim, lá nos esquimós. Lá naquela tribo de índios, que ninguém conhecia, que não existia para nós, até que alguns começaram a aparecer, sim. Lá na tribo dos canibais, sim. Deus capacita pessoas para isso. Mas nós, primeira coisa é levantar como igreja, para orar por todas as nações, orar por todas as gentes, por todos os povos, línguas, para que Deus opere a salvação. Levanta, Senhor, a bandeira do evangelho nas nações. Capacita, Senhor, os que estão lá. Meu Deus, tenha misericórdia da janela 10x40. Derrama no Gossaia, naquele lugar, o teu Espírito Santo, salvando vidas, levantando homens e mulheres de Deus. É toda criatura. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não odeia ninguém. Deus ama a todos. Viu lá o testemunho daquele que era o maior tatuado do Brasil? Era desfigurado. Leandro, como que era o nome dele? Leandro, não é? Converteu ao evangelho. Ele é o camarada que muitas igrejas, se ele entrasse, ia fazer o nome da cruz, pensando que era católico. Ainda falar cruz credo. Sim ou não? Discriminar, não sentar perto, e Jesus amando ele. É meu servo, é meu filho, morri por ele também, meu sangue foi vertido por ele também. E aí uma igreja foi instrumento de Deus, ele aceitou Jesus Cristo, está fazendo as sessões, agora o rosto dele já está totalmente, 90% limpo. Vai fazer mais 2 procedimentos e tudo se concluirá. Sabe o que mais me encabula? Eu fico feliz demais e que Deus faça essas obras em muitos outros tantos. Mas sabe o que mais encabula? Crente salvo fazendo tatuagem. O outro é salvo e arranca. O outro que está salvo diz que é livre. E tatuagem é assim, ó, você faz uma, você que está falando, não falei nada. Não, eu estou pensando em fazer outra aqui. Não, eu estou fazendo uma onde ninguém vê. Então, para que você está fazendo? É umas desculpas. Para que marcar o corpo? E outra coisa, irmão, a gente vai ficando mais de idade. Eu não, porque eu sou enxuto. Irmão, Cleomar enxuto. Mas a gente vai ficando de idade, irmãos. Imagina um tatuado velho. Que coisinha ridícula. Não é? Sim ou não? Eu, hein, longe de mim. Então, meu irmão, deixa o seu corpo do jeito que Jesus te deu, se alegra com a presença de Deus na sua vida, não fica inventando história, seja livre. Aplicação prática e encerramos. Evangelização ativa. Cada cristão deve sentir-se responsável por compartilhar as boas novas de Cristo.
seja em sua comunidade ou em missões transculturais. Vida coerente com o Evangelho. Além de pregar, é essencial viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus. Não seja falso, pregue o Deus que te converteu. Dependência do Espírito Santo. A evangelização não pode ser feita com sabedoria humana apenas, mas pelo poder do Espírito Santo. É por isso que o avivamento é necessário. Jesus deu a grande comissão, Jesus falou o que deviam fazer, onde deveriam chegar, mas ele também disse, mas agora sejam avivados primeiro, vão lá e sejam cheios do Espírito Santo. Arabassai. Por que ele disse isso? Por vários fatores que já falamos e outros ainda não, mas para mais um fator, meus irmãos, aleluia, porque Jesus sabia que se não fossem revestidos de poder, não fariam, não chegariam, não aconteceria. Então eles foram cheios do Espírito Santo. A cidade de Jerusalém achou Jesus, também a Judeia, também a Samaria, e o Evangelho foi aos confins da terra, porque todos foram cheios do Espírito Santo. Envia avivamento, oh meu Deus. Rabassudai. Quando ele derramar o avivamento, nós vamos começar a chorar pelas almas. E vai vir para nós um sentimento que se alguém morrer sem Jesus, a gente se sente culpado. A gente se sente culpado. Outro dia um camarada suicidou aqui pertinho ali, ó. Meu Deus, nós estamos aqui na região. Nós estamos orando pouco para Deus expulsar esses demônios de suicídio. Estamos orando pouco para Deus, para que Ele resplandeça a luz que só Ele tem. E onde essa luz resplandece, as trevas se dissipam. Nós temos que correr para os cultos de orações, aleluia, e nos ajoelhar, e antes de pensar em nós, pensar nas almas, e rogar ao Senhor que abençoe as almas com salvação, e que abençoe a nossa cidade, que abençoe a nossa nação, que está nas mãos dos corruptos, e nós precisamos que essa nação seja uma nação de paz, de alegria, de justiça e abençoada. Desperta, desperta, desperta. Fique sobre os pés. Ouça o clamor e dê uma resposta. Passa a Macedônia. Hoje, queridos, preste bastante atenção, por favor. Não é errado pensar na faculdade, fazer a faculdade. É errado a gente se ocupar mais com ela do que com Deus. Porque é o reino em primeiro lugar. Estou aqui, estou fazendo faculdade de medicina para isso, para aquilo, mas é para a glória de Jesus Cristo. Deus tem um propósito, Ele está pondo isso no meu coração, então Ele quer me usar. Quantos testemunhos de médicos, eu vi o testemunho do médico, falando vários, médico especialista, e chega lá, não tem solução, eles falam, espera só um pouquinho que eu vou fazer uma oração, lá no meio de todos os profissionais. E ele contando testemunho, depois que fazia oração, o coração voltava a funcionar, o outro começava a acontecer, e ele contando, emocionado com os tantos testemunhos que ele tinha, porque ele aprendeu que orando Deus responde, ele aprendeu andando com Deus, então ele é um missionário ali. Levanta em nome de Jesus. Olha, pastor, então eu vou passar a sonhar ser médico agora. Não, meu filho, sonha em ser cheio. E as direções virão, as aptidões aparecerão, o caminho será aberto, a porta do caminho. Está entendendo ou não?
O segredo é ser cheio do Espírito Santo. O segredo é ser cheio do Espírito Santo. O segredo é: vão para Jerusalém no cenáculo e permaneçam lá até que do alto sejam revestidos de poder. Adabassaia, Arabassandai, levanta as suas mãos, dê uma resposta ao Deus que clama nesta noite. Eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas. Eu quero os desesperados, eu quero os angustiados, eu quero os depressivos, eu quero os alcoólatras, eu quero os drogados, eu quero os membros das seitas, eu quero os perdidos, eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas. Eu te salvei para salvar almas, eu te salvei para ir às almas, eu te salvei para ser um corpo. Carabai. Batiza com o Espírito Santo nesta noite, Senhor. Batiza com o Espírito Santo. Renova os batizados agora mesmo. Põe línguas dos céus, dos homens e dos anjos na boca deste batizado, na boca desta batizada. O Tabaraka Sandaragaia. Restaura esse ministério, resgata este ministério. Levanta Rabaio Toroko Massaia. Levanta esta igreja para ser tomada pelo Espírito Santo. Levanta esta igreja no avivamento de glória para a última hora. Levanta Rabassura Bacaia. Batiza agora no Espírito Santo. Seja batizado, fale em línguas estranhas agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Jesus batizador, batiza, 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 batiza. Renova esse ministério de profeta. Renova esse ministério de profeta. Renova esse ministério de pregador, renova esse ministério de pregadora, renova esse ministério de cantor, de cantora, renova essa chamada, renova, 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 Rúbia Castro, Ríbia Cobarás, Mandaragai, Arabai Cobarassa Baragás, Urabacalabassora Ebicai, Rubiata Camassora Cai, Uraiato Redabassura. Oh, Serabai, Baracá, Sorabia, Alabaria, Comadasha, Aramanda, oh, Racamassora, Candaragai, Arubacê, Canai, Arabaxandarai. Seja cheio, seja cheio, seja renovado, seja levantado, seja curado, seja sarado, seja restaurado. O amor pelas almas volte, o amor por Deus acima de todas as coisas volte, o amor pelo próximo volte, o amor, o amor, o amor, o amor, o derramar do amor, o renovo no amor. Gadabá, serabagá, sandaraia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor como quem quer avivamento. Aplauda o Senhor como quem quer avivamento, dando glória, falando os mistérios dos céus, exaltando o Criador. Aleluia, aleluia. Diga para o Espírito Santo: não me deixe perder isso. Diga: me acende cada dia mais, Senhor. Me toma, Senhor. Traz o sentido de volta. Toma a minha vida, Espírito Santo, e me usa para a glória de Jesus Cristo, conforme a vontade de Jesus Cristo, nada mais, nada menos. E Senhor, me leva para o céu naquele dia. Oh, Rabá Suricai, Rabá Sorebianai. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Avivamento para a grande comissão.
Que Deus te abençoe, que Deus te dê e me dê essa conscientização permanente e crescente, em nome de Jesus Cristo.